Olá, delirantes! Oi, galera, tudo bem? Tô brincando, não é o Rafael. Você achou que era o Rafael, mas o Rafael não está aqui hoje. Estou eu e José Balestrini. Tudo bom, Zé? E aí, tudo bem? A gente Ainda tô hoje. fazendo meu café, ó. Tô esperando cozinhar. Ai, que chique! Só quem está no YouTube viu como o José Balestrini é chique. Esse é o italiano, não é? Uma coisa assim? Não, Forma. esse é a francesa. Essa A é a prensa francesa. francesa. É. Eu nunca sei, são várias prensas de nacionalidades diferentes, né? Mas a marca é italiana. Chamam de prensa francesa, mas eu não sei se é francesa, não. É tipo. Às vezes é prensa francesa que nasceu na Itália e foi comercializada nos Estados Unidos, né? Uma coisa assim. É, é. Tem alguma coisa que nasceu nos Estados Unidos que todo mundo acha que, o Outback. É O Out- australiano. Não é australiano, é Não? americano, é norte-americano. Mas todo Mas... mundo acha que é da Austrália, sabe? Ah, é ao Cacete. contrário? É? Todo É, mundo acha que deve ser? Em homenagem à Austrália, então. a gente pode dizer assim, né? É, por causa dos outbacks, né? Que é como eles chamam esses lugares, então. Os Enfim, lugares abertos, então. não sei se vocês já perceberam, gente, mas o Rafael está curtindo o carnaval. Na verdade, a última ligação que ele fez foi anteontem, ele estava na Bahia. Mentira também. Ele tá numa praia aí, curtindo o carnaval, né, com a Clau, com a família, e ele vai pular hoje, exatamente por causa disso, porque a gente também precisa passar um tempo com a família. E aí, eu falei pro Zé o seguinte: Zé, existe uma grande oportunidade neste episódio da gente falar de séries. Porque o Rafa não vai estar e ele não gosta muito de série, gente. Ele gosta de filme, mas ele não gosta muito de série. E tem uma série que eu e o Zé a gente viu. Eu não sei quantas vezes você viu, cara, mas na minha vida, eu devo ter visto ela umas 5 vezes, porque eu boto ela pra dormir, sabe? É mesmo. Você bota pra dormir, cara. Eu boto pra dormir. Então, tipo, Hum. vou dormir hoje. Sei lá, era umas 11 horas e tal. Aí eu vou botar um The Officezinho. A Gabriela já dormiu, porque ela não gosta de The Office. Já falei a série. Bom, a gente vai falar de The Office hoje. E que é uma série maravilhosa. Para algumas pessoas, as pessoas odeiam, mas enfim. E a gente. Eu boto pra dormir, assim, sabe? Eu só não boto os últimos episódios, porque eu não vou dar spoiler aqui, mas o coração Ah, mexe. foda-se. Ah, Eu tenho os meus não tem como. preferidos, assim. Também não tem como a gente não dar spoiler. No caso desse. É, pois é, eu não sei nem por onde começar, porque eu ia falar isso, né? Então vou aproveitar que o Rafa não tava falando um negócio que a gente não vai conseguir falar com ele nunca. Mas por que que você quer falar do The Office? Fala aí. Eu quero falar do The Office porque eu gosto muito da trajetória do Michael Scott. Não sei se quem já viu The Office, né? Mas assim, o Michael, não sei se você tem essa percepção. Você vai assistir até metade da primeira temporada falando, cara, que babaca, que preconceituoso, mas que cara idiota, né? E aí, depois do meio da primeira temporada até o final, você vai conhecer o lado B do Michael. Ele não deixa de ser babaca. Ele não deixa de ser idiota a série inteira. Mas você vai, começando a reconhecer, os aspectos de luz e sombra que ele tem, né? Tem um episódio que me comove muito, que é aquele episódio, não sei se você lembra, você deve lembrar, que ele pega a fita que ele participou de um programa de TV quando ele tinha, sei lá, 10 anos de idade. Lembro, né? E aí, nesse dia, era o dia de levar o filho para o trabalho. E aí, ele bota para as crianças assistirem. E o fantoche pergunta: Michael, ele com 10 anos, né? O que você quer ser o que você quer no seu futuro? Uma coisa assim. E o Michael fala: Eu quero ter, milhares de filhos para eu poder brincar com esses milhares de filhos e uma esposa maravilhosa. E porque eu me sinto muito sozinho, ele fala assim, né? E aí eu lembro que o fantoche faz até uma cara, uma expressão assim, sabe? Tipo, nossa, que pesado. E aí corta a cena, as crianças da sala começam. E você agora tem uma esposa maravilhosa? E ele, não. E você tem filhos? E ele, não. Com licença, eu vou pro meu escritório. É muito bom, cara.
É legal. Eu acho que ele revela, cara. Bom, tem várias coisas na série que é do caralho. Antes que eu não respondi sua pergunta, né? Eu acho que eu assisti completo, assim, duas vezes. Mas eu assisto episódios é, soltos, né? Assim, aleatórios, né? De vez em quando, as minhas filhas gostam também. A Marina demorou um pouco mais, porque é mais nova para chegar, mas a Catarina gosta muito, assim. E de vez em quando a gente sentava os três para assistir, né? Um episódio aleatório. Enfim, e eu acho que o Michael, cara, ele revela aspectos sombrios, mas diferente, assim, porque ele não é um vilão. Ele não é um Isso. vilão. Então ele revela, e exatamente acho que por isso que rola uma identificação estranha, porque como eu costumo dizer, né, a não identificação também é identificação, né? Quando o indivíduo fala assim, eu não me identifico com esse personagem, na verdade isso é uma bobagem. Se você não reconhece né, essa dinâmica ou esse aspecto que Sim. está refletido e está projetado naquele personagem na sua própria psique. Você não reconhece, você não integra que aquilo existe em você. Então, a não Talvez não esteja identificação na persona, mas em algum lugar vai estar, né? tá lá. Porque, de novo, né, regrinha básica, a gente só reconhece aquilo que existe na nossa própria psique, né? Assim, então, assim, não reconhece assim, né? Não reconhece a existência, não compreende a existência. Senão você não reconheceria a existência daquilo, né? Sim. É, enfim, é paradoxal a história, mas é isso. A gente só reconhece aquilo que existe na nossa própria psique. E eu acho que o Michael ele faz isso, cara. Ele revela aspectos sombrios, assim, que às vezes é mais difícil de lidar com a babaquice dele, ou com a ingenuidade dele, né, assim, ou com o machismo, né, dele, ou com o racismo dele, né, assim, porque tudo isso aparece ali, né? É mais difícil de lidar com isso, às vezes, com a sombra escrachada, com o mal escrachado, sabe? É, enfim. Tipo, Verdade. hoje em dia as pessoas se reconhecem muito nos vilões, né? Assim, tanto que tem um monte de filme que o vilão é quase, né? Assim, é quase venerado, né? Então, tem uma identificação nesse Coringa. sentido. O Michael, bicho, é mais difícil. É Eu mais lembro, difícil eu com o lembro de, Michael do que com o Coringa, por exemplo. eu lembro de estar assistindo a primeira vez e eu via o Michael assim, e eu pensava, meu Deus, eu sou ele, cara. Eu consigo enxergar isso em mim. Meu Deus! É, É bem curioso mesmo, que te traz uma estranheza. É, talvez com o. É claro que tem a identificação, mas vamos pensar no vilão que as pessoas projetam o mal, né? Assim. E o Michael, ele fica. Ele não é o vilão, ele é aquele chefe, mas você tem uma certa empatia com ele uma hora, e numa outra hora você fala: Isso também é meu. Ele é quase que um catalisador dos funcionários do trabalho. Até porque todos eles ali, eles tinham que ser tão loucos quanto o Michael para ficar ali, né? Assim, não tenho que. é. E tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é a cena do beijo do Oscar. Você lembra dessa Cara, eu cena? tava pensando nessa cena agora, juro pra você. Porque eu acho Eu que tava pensando nela. isso que você está falando, ele faz isso audiovisualmente. É essa a proposta do The Office, né? É, é. É, você quer contar essa história? Você que me contou essa história Qual dele, desse beijo? do beijo. É, Ou não, ou da não, técnica por do trás beijo. da Não, de história? Não, tudo, de tudo. conta aí do beijo. Conta aí do beijo. Depois eu E falo disso. tem um momento em que um dos funcionários ele se revela homoafetivo, e aí o Michael, preconceituoso, tudo que pode, começa a espalhar a notícia e ao mesmo tempo se sentir culpado porque ele espalhou a notícia. A E gente aí faz uma reunião, né? eles espalhou a notícia, se sentiu culpado, ele vai tentar resolver também, né? Ou seja, ele faz a merda. É, é, Ele é, tenta corrigir a merda, sente culpado e vai corrigir a merda. Aí ele faz uma reunião e começa a falar que da comunidade LGBTQIA+, começa a falar que não tem nada a ver e tal, que talvez ele esteja se sentindo oprimido, mas ele traz exemplos horríveis, sabe? É, aquela coisa de eu não tenho preconceito, mas, né? É sempre assim, uma coisa assim. E é, aí chega uma hora que ele não tá conseguindo convencer os funcionários, ele chama o Oscar na frente e fala: Eu vou fazer isso. E aí ele vai e beija o Oscar, né? Que é é, o funcionário homoafetivo. E o mais interessante é que essa cena ela não estava no roteiro
da cena, né? Do ato. Isso significa que todos os outros funcionários que estavam na sala foram pegos de surpresa com a É. cena. E isso, né? Você vê o choque das pessoas ali na cena. Você vê a cara do Oscar, assim, o cara, eu não sei o nome do ator, do Oscar, mas você vê a cara dele, tipo, o que tá acontecendo? É legítimo, né? Tipo, o cara dele é E todo demais. mundo ali, né? Assim, eu lembro até da Pam, né? Que ela fala, Oh my God! Sabe? Tipo, você vê que não é a Pam, né? Você vê que é a própria atriz, né? Assim, É, a Jenna isso. Fischer. E que, de certa forma, revela. A gente não tá falando que os funcionários, os atores lá e atrizes são preconceituosos. Eu tô falando de um preconceito estrutural que, quando nos pega de surpresa, nos pega desarmados e, teoricamente, não, subitamente aparece. Evidentemente, a gente tem todo um trabalho da consciência contra esse preconceito estrutural, né? É. Bom, para quem não assistiu, acho que vale a pena assistir pelo menos um episódio para entender um pouco do que a gente está falando. Fora que, assim, o cara que criou, que é o Rick Gervais, é um cara que eu gosto, é um cara super polêmico, né? Assim, não sei se você já viu outras coisas dele, Léo, mas assim, eu de vez em quando eu assisto, né? Um especial dele de stand-up e tal. Ele não criou a versão americana, né? Ele criou a versão inglesa, que teve acho que duas temporadas, e aí é, cancelaram e aí fizeram a versão americana. E o Steve Carell, que é o ator que faz o Michael, ele é um gênio, cara. O cara é genial. Assim, então, tanto o Rick Gervais, que criou a série, e o Carell, né, assim, fazendo todos esses improvisos, porque tem vários ao longo, né, vários ao longo de toda a série, esse tipo de improviso dele, e vão deixando a coisa legal. Mas eu vi uma vez o Rick Gervais falando assim, se você pensar bem, cara, tipo, ele fala isso. É um documentário sobre pessoas que trabalham numa companhia que fabrica e distribui papel. É Não muito chato fabrica, se só você pensar nisso. distribui. Só distribui, Só eles não distribui, só fabricam. distribui. É. Eles não fabricam. É, é, né, assim, que distribui papel, que vende papel. É, seria uma grande bobagem se não fosse um documentário sobre a história. Então eles fazem a série como se a série fosse um documentário sobre essa, né, sobre a vida comum, sobre algo absolutamente comum, né, assim. E isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E é legal a metalinguagem que tem depois, porque esse documentário ele vai para o público, né, lá no seriado, no próprio documentário, e aí os funcionários dão entrevistas, eles fazem reflexões sobre o que aconteceu, é bem interessante esse processo todo. É. Eu acho que é uma das. Voltando na história da identificação, então, é uma das. Eu não sei como é que é. Como é que chama essa história do woke em português? Woke? Sabe? Como assim, não? É tipo, Acordado? porque em inglês eles usam essa expressão, né, assim, da geração woke, que assim, são os caras que olham para essas séries ou para as piadas, que eram piadas machistas e piadas racistas, e que olham para isso e que chamam de geração woke e falam, ah, a gente não pode fazer mais esse tipo de coisa, não sei o quê, sabe? Deve É, ser a geração Z hoje em dia. Eu não sei, porque tem muita crítica, né, em cima. Teve uma crítica muito pesada naquele. Qual que é o nome daquele que Eita, o Homem de Ferro. Qual que é o nome do Homem de Ferro? É o. o ator, É, o, esqueci agora. porra, deu branco também. Tempestade. Não é. Qual que é? Aquele que foi. É do Tarantino. Ih, tá ruim, hein? É aquele que ele tem. O ator do Homem de Ferro, eles pintam ele De negro. de negro, né? De preto. É, é. Porque era uma crítica, na verdade, a filmes antigos que se fazia dessa forma. Só que muita gente não sacou essa crítica. Eu não sei se os woke, eles É não isso aí. sacam essa Esses crítica ou caras. eles É isso sacam mesmo. essa crítica. Assim, foi uma crítica pesada em cima, né? E eu, pelo menos, eu vejo como uma crítica, sabe? Ainda mais que o filme, ele tirava sarro, né? Qual que é o nome desse filme, gente? Eu acho que é. Tá pesquisando aí? Eu Tempestade vou é uma coisa. pesquisar. É, Porra, eu sei qual filme é esse. Tá ruim hoje. não, agora eu não lembro mais. Mas enfim, eu vou pesquisar aqui e já falo. E
Mas tem um cara também que eu acho muito interessante, que faz uma dupla que também com uma pessoa que é muito interessante. Eu acho que a gente podia até olhar Assim, a gente tem muito o que falar do, do Michael, né? Porque o Michael, ele é essa figura paradoxal que, como é um documentário, mostra esse lado dele humano que você odeia e acaba amando, e depois odiando e amando, e você desenvolve até amor por ele, assim. É. Já que você falou de uma cena favorita, um dos meus episódios favoritos, cara, é aquele que as crianças que ele prometeu ajudar a entrar no college. Lembra desse, bicho? Como que é? Tipo, Desculpa. ele foi em Ah, determinada época, lembra? Ele na disse faculdade. demais, cara. Não, na faculdade. É na faculdade. É. Cara, esse daí eu pulo. Esse eu pulo. Eu já assisti umas 3 vezes, mas eu pulo porque eu não consigo, cara. Eu não consigo. Conta aí a Que é história. isso, Conta a né, história cara? enquanto eu pesquiso aqui. O cara ele foi fazer, sei lá, uma apresentação na escola dessas crianças, anos antes de chegar a época deles irem pro college, para faculdade, né? E, e ele promete que ele pagaria a mensalidade, né, assim, de todas as crianças da sala. E as crianças eram crianças que não tinham condição de ir a gente sabe que na universidade nos Estados Unidos é um negócio muito, muito caro. E essas crianças não teriam condição e ele promete, inclusive, para que elas estudem, para que elas se esforcem, né? Assim, e todos eles continuam estudando e todos eles chegam no momento em que eles precisam dar grana para ir para a universidade e ele não tem grana nenhuma. Então ele chega com uma mala de bobagem, né? Assim, Ele tipo, chega com uma mala de fonte de impressora. é, que ele vai distribuir para os caras assim, porque não tem a grana para pagar. Mas é esse tipo de Mas é esse tipo de ação que mostra a ingenuidade, né? O tamanho da ingenuidade do Michael, assim, é impressionante. Ele vive um certo sonho americano, porque Ah, quando ele promete, foi há anos atrás, ele achou que ele ia ter uma ascensão de carreira gigante. E, o, e eu lembro dele chegando nesse colégio. E aí eles fizeram até musiquinha, We Love You, Michael Scott, uma coisa assim. é, E aí é, eu tenho uma coisa a dizer pra vocês. Nossa. Ele bota a gente nessa posição, né? Esse seriado de desconforto que eu acho muito interessante, assim, que eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi um filme ou seriado que me botasse nessa posição de desconforto dessa forma. Eu acho que é porque tem uma questão muito próxima com o cotidiano também. Não é uma coisa tão fantasiosa, é uma coisa que um cara poderia fazer normalmente, assim. Não sei. é. O nome do filme é Trovão Tropical. Trovão tropical. Eu achei que tinha alguma coisa tropical, mas tá bom, enfim, trovão É. tropical, assim. É. A gente falou Tempestade, é quase a mistura dos dois nomes, então tá tudo certo. Agora, tem o Dwight e a Angela, eu acho muito interessante da gente falar também, assim. Eu sei que esse episódio ele vai ser uma análise até rápida, né, sobre a luz do Jung, sobre esse seriado, mas eu acho que é legal também pra gente trazer um pouco dessa leveza, assim, pro Delirium. O... Porque os dois, eles são a figura da enantiodromia, né? Os dois são os seres da regra, eles são Fênix total, eles são Cronos, né? Assim, é, se é para começar 9 horas e terminar às 18, eles começam 9 horas, terminam às 18, mas tem o É. lado B dos dois que eles transam em todo canto do escritório e ninguém pode saber. É, É a vida é muito dupla, né? a vida dupla, né? Assim, e é É, muito interessante, né? A Angela, e eu acho muito legal o personagem, né? Angela no sentido de anjo, né? E é o, verdade. e o Dwight eu não sei, é Dwight Schrute, né? Ele fala alemão, o cara é super dotado, assim, dono de fazenda, mas ele quer ser a autoridade do lugar, assim. Eu lembro até de episódios que a polícia chega e o Dwight vai trazer o relatório como se ele fosse polícia também, sabe? Pra polícia. Aí a polícia fala: Sai daqui, Dwight, a gente não aguenta mais você. Que é muito bom, cara. E tem, bom, daria pra gente ampliar tanta coisa, né? Assim, mas imagina, né, cara? É uma série de 11 temporadas? Ah, 9? eu nem sei, Acho não que são sei. 9.
acho que são 9, não sei, mas 9 temporadas. Sobre, desculpa, são 14 temporadas. 12. É porque o Michael vai sair depois, né? Enfim, Isso, mas é, são 14 temporadas sobre pessoas. E o Michael, né, o grande exemplo disso, que vive uma dinâmica em que ele acredita que ele vai se dar bem o tempo inteiro, né? Assim, se dar bem no sentido bacana, né? Assim, de melhorar a carreira, de ganhar dinheiro. Tem uma época que ele tenta abrir a própria empresa, né? Assim, para concorrer com a empresa que ele trabalhava. Enfim, tem muita coisa, né, que vai acontecer e termina igual, assim. Os caras continuam na mesma situação de vida. Um ou outro tem uma transformação, mas pensar muito bem, assim, mesmo sei lá, que mude de emprego ou qualquer coisa assim, é a situação do homem médio americano, né? Assim, que é essa exatamente. situação de Sísifo, né? Essa situação de Sísifo, né? Que acha que é no dia seguinte, que acha que é na próxima oportunidade, que agora é que eu vou conseguir, mas continua lá, a mesma vidinha, anos e anos, endividado, né? Assim, é americano, mas sei lá, tô falando norte-americana, né, para ser mais exato, porque senão a gente vai ter problema com a geração woke, né, assim, com o norte-americano, porque nós somos sul-americanos, né, assim, mas a gente não escapa aqui também muito dessa dinâmica, não, né, assim, o cara que é empreendedor de si, que acha que vai enricar, e quando vê, tá com 70 anos de idade e tá na mesma situação lá, tendo que sobreviver para poder trabalhar para poder sobreviver, né, assim. E é uma galera cindida, né? Uma galera neurótica nesse sentido, porque se você for ver os personagens, né? O Dwight, a Angela, né? Eles têm que é, fazer tudo na surdina, esse lado sexualizado deles. O, o Michael, ele é o, por incrível que pareça, eu acho que ele tem as suas neuroses, né? Mas ele é o cara que mais solta as neuroses nos outros, né? Então, ele, você fala, qual é a questão do Michael? É a carência dele, beleza, mas ele solta a carência em cada episódio, né? Impressionante. E eu acho que o cara que mais demonstra esse lado médio, né? Todos eles demonstram, mas é o Sísifo conformado, né? Que é o. Qual que é o nome daquele lá? Que é o Stanley. É, o Stanley. O Stanley é outro. Assim, todos os personagens são geniais, né? Assim, todos eles. E o Stanley é um personagem que você não presta muita atenção, né? Assim, mas ele. E vários outros personagens acontece a mesma coisa, mas o Stanley é um desses, né? Assim, que é o cara que tá lá. Ele já desistiu. Já Assim, desistiu. ele já desistiu, ele já sabe que é aquilo ali, ele fica esperando o dia, que um dia por ano, que é o dia mais feliz do trabalho, que ele vai ganhar donut. É Assim, verdade, é verdade. que é um dia Esse que dia ele fica distribui puto. donut. E fica esperando a aposentadoria. O tempo todo ele tá esperando a Ah, aposentadoria, e, e ele não faz nada, ele dorme, e é isso, assim. É o, é. a gente podia pensar até no. O Michael é o Sísifo que tá carregando a pedra, só que é um Sísifo integrado, né? Ele acha que ele vai conseguir colocar a pedra pro outro lado. O Stanley é o Sísifo conformado, né? Que ele. é, já não sei nem se ele tá carregando a pedra, ele deve estar no meio do caminho, esperando que a pedra carregue ele até o final, né? Alguma coisa assim. Para baixo. É, tipo, tá arrastando É, pra baixo, né? A é, aposentadoria tá ali. O é. Dwight, eu acho que ele já é um, não sei, né? Tô viajando aqui, mas o Dwight parece que é o, não sei se eu falaria isso, mas é o Sísifo que compra, né? Não sei se é um Sísifo feliz, né? Talvez seja, não sei. Ele parece bem ele, assim, né? Tudo para ele tem uma importância muito grande, né? Ele tem um É sentido, tem interessante. um. É. O Camus fala, né? Precisamos Imaginar imaginar Sísifo Sísifo feliz. feliz, né? É. Eu não sei, eu sei que no geral é isso. Talvez, falando agora dos personagens, eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Assim, tem gente porque eu acho que não tem gente que assiste mais ou menos. Deve ter. Mas não é a maioria. Ou que Ah, eu acho que começa já troca. pensando, Quem quer assistir é, mais ou menos troca por outra coisa. Não não consegue, não. consegue. Porque eu acho que é isso, assim, revela. Não é uma série, é uma série que te deixa incomodado.
Se eu tivesse que brincar aqui com a história que a gente fala de vez em quando da narrativa midiática e da narrativa mítica, The Office é uma narrativa mítica. Assim, ela te deixa incomodado. Você não sai do episódio achando, tá tudo bem, então é que gostoso. Não. Sempre tem alguma coisa no episódio que vai fazer você falar, porra, não tem um negócio aqui que não tá certo, cara. E o melhor é, eu acho que isso que você tá falando é interessante, porque a risada que a gente tem ao ver esses conteúdos é claro, né? É uma risada da sombra, né? A hora que a gente tá rindo do beijo, a hora que a gente tá rindo da aposentadoria do Stanley, ou tá rindo do pseudo-sucesso que o Dwight. O Dwight, por exemplo, tem um episódio que ele. O Jim, que é o arqui-inimigo dele do escritório, fala: eu sou ótimo em discurso. E ele dá o Mein Kampf pro Dwight. É uma coisa assim, eu não lembro agora. Ele escreve partes, né? Assim, Né? é isso mesmo. E É. aí o Dwight Nossa. começa a encenar, né, o discurso autoritário na convenção de vendedores de papel. E todo mundo ama, todo mundo se contagia pela coisa, assim. E a gente começa a rir, né? Exatamente porque tem alguma coisa nossa nisso, né? Às vezes, talvez dá uma vontadezinha de estar ali no palco falando isso, gritando, esbravejando daquele jeito, né? É. E essa risada nossa, eu acho que é a nossa sombra, assim. As minhas risadas não são comuns com The Office, sabe? É, É, mas eu brinco bastante, e a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Mas com a frase do John Sanford lá, né? Ele fala, quem ri é a personalidade da sombra. Quem gargalha, né? Essa gargalhada bacana isso, que a gente isso. dá, não o sorriso, né? Não é isso, né? Assim, mas essa gargalhada, a hora que a gente mostra os dentes, assim, é a sombra. Eu falo, a gente só ri de desgraça. Se a gente parar para pensar bem, a gente ri do exagero da desgraça. É assim, eu vi o Seinfeld, Jerry Seinfeld falando isso uma vez, né? Assim, basicamente é isso o que o comediante faz, ele exagera a desgraça, né? E o Sanford fala, isso é uma maneira não perniciosa da sombra se manifestar, né? E ele até fala, coitado da pessoa, aí eu volto para os woke, né? Assim, coitado da pessoa que perde a capacidade de rir com o outro e de rir de si mesmo, porque a sombra vai encontrar outro jeito, né? Assim, de aparecer. E claro que não é para rir de tudo, absolutamente de tudo, não é isso, né? Não é esse o ponto. Mas se ela não tem essa possibilidade de surgir através do riso, cara, coitado da pessoa, né? Não, É, não, a ideia do rir de tudo tem muito a ver com o Coringa, que a gente estava falando antes, né? Que aí é, é uma personalidade sombria total mesmo, né? Dominando. é, Porque a gente pode dar a risada, mas refletir. Ué, por que que eu ri disso? O que que tem em mim que riu, né? A gargalhada é uma coisa interessante. é. O Clive Staple Lewis lá, que a gente gosta, acho que o Léo gosta também dele, né? É, ele fala, o riso é a parte séria do céu. Eu gosto dessa frase dele. Que O bonito, cara. riso é o riso é a parte séria do céu. E É. tem, né? O Léo falou que se falar dos últimos episódios vai acabar chorando, porque realmente, né? Tem episódios que são emocionantes mesmo, né? Assim, Tem a parte do. Uma parte. Você estava falando que tem o Homem Médio, evidentemente que o Michael ele fica no Homem Médio, né? Mas ele tem o sonho de se casar e ter filhos. E eu vou dar spoiler aqui, tá? Se você não quiser spoiler, desligue aqui esse episódio. Mas ele consegue, né? E o mais legal, agora pensando nisso, é que assim, o Michael, ele odeia o cara do RH, né? E ele casa com a mulher do RH. E é é, muito doido, né? Assim. E aí ele casa com a mulher do RH, eles vão para outra cidade, por isso que ele deixa o escritório. E no final, o último episódio, ele reaparece depois de vários episódios sem estar, né, presente.
E você vê ele muito mais acomedido, muito menos charlatão, como se ele tivesse encontrado alguma coisa que completasse ele de alguma forma. Evidentemente, ainda no Homem Médio, né? É, se dá um. Abre-se, né? Um mistério para pensar: será que o Michael melhorou? Será que o Michael não melhorou? O que que aconteceu ali, né? Só que no meio disso eu acho interessante porque assim, eles colocam o Michael, a gente começa a ver o Michael como um babaca, um escroto, um vilão, até às vezes vilão, mas depois ele começa a se relacionar com a Jane. E a Jane e ele entram num relacionamento tóxico, né, assim, pesadíssimo. Tem um episódio que eles vão, a galera dos funcionários vão visitar, né, a casa do Michael. E aí eles mostram um quarto, né? E aí tem uma câmera no meio do quarto em que a Jane, sei lá, né, fazia atos sexuais sadomasoquistas não concedidos, né? Não concedidos, não, não, é, que o Michael não gostava, né? Isso é. Que o Michael não aceitava, mas ela fazia e gravava ainda por cima. E aí eles escondem rápido, né? E aí ele fala, olha, essa é a cama da da Jane, que é a minha namorada. E aí é uma cama de casal, king size, sei lá o quê. E essa é a minha cama. E era era meio sofá, assim, sabe? Do lado da cama da Jane. E todo mundo se olha e fala, Michael, tá tudo certo, né? Assim, que revela também essa carência, né? Ele tava com um sonho ali, mas ele entrou nesse relacionamento tóxico. E nesse momento a gente também fala, meu, coitado desse cara, bicho, nossa senhora, né? Merece, mas ao mesmo tempo, puta que pariu, né? Hoje eu tô nos palavrões, né? Assim, e, e, e aí depois ele conhece essa moça do RH que aí a gente acaba torcendo. É bem É. interessante. Cara, é um exagero, né? Assim, é um exagero da. E a gente vê isso, né? É, exagero na tentativa ou da tentativa de fazer todo mundo agradar, né? Ou de agradar todo mundo, né? Então ele fica sempre tentando ser o melhor cara do mundo, né? Como você Exatamente. falou, ser o cara mais amado por todo mundo. E a gente encontra isso também. E isso é tão foda que ele acaba sendo tomado pela sombra, não tem o que fazer. Assim, ele nem percebe no tamanho da ingenuidade e desse estado de consciência rebaixada, assim, o Michael é um exemplo de um complexo, né? Assim, cara, ou de Ele vários, é, não sei. cara, é isso É mesmo. um exemplo de um complexo, ou de vários complexos. Né? Assim, então, nessa ânsia de agradar absolutamente todo mundo, de ser amado por todo mundo, menos pelo Toby, o Toby ele é o objeto de depósito da raiva, até assim, e da sombra no Michael, menos pelo Toby. Na ânsia de fazer todo mundo gostar dele, ele acaba cagando, ele acaba ferrando tudo. É isso, Exatamente. né? Esse exagero do- E é legal, né? Essa questão da graça, né? Eu quero agradar, tem uma graça e eu quero dar graça pra todo mundo. Eu acabo gerando a desgraça de todo mundo, que é o que o Michael faz o tempo inteiro. Todo mundo tem que aceitar a comunidade LGBT que a mais sem preconceito. Ele vai lá e ele vai ser o cara mais preconceituoso, né? é, A questão de, se eu não me engano, racial também tem lá. É a mesma é, coisa, né? é. Assim. É... Ô, Rafael Rodrigues está querendo entrar. É mesmo? Ih, ferrou. Eita, Vamos ter que ferrou. mudar agora de assunto. Matou o E nosso agora? Como é que a Eu, gente episódio. vai? eu só entrei pra dar uma de Zé aqui e entrar na surpresa. Não, a gente tá falando do Michael Scott. O que que você acha dele? Eu não sei porque eu não acompanho essas séries aí que vocês estão falando. Mas eu só vim dar um oi mesmo pra vocês. Não vou ficar, não. Ai, vamos Como tá fazer. a vida, como tá a praia aí? Aqui tá de boa, cara. Daqui a pouco. Hoje nublou e aí deu uma desanimada. Mas amanhã a gente vai fazer um passeio mais turístico lá no centro de Paraty. Legal. A gente curtiu bastante praia aqui. Aí eu tava em casa. Aí agora eu tava em casa, eu falei assim: ah, deixa eu ver se os meninos estão lá. Vou dar um oi. O que vocês estão falando? A gente tá Estamos falando falando do The Office. do The Office. The Office. E tem Eu É, muitos assisti um conteúdos. episódio. Você assistiu o último? Não, assisti um Um só. episódio. Tá bom já. O que que você achou do chefe lá?
Sei lá, é um cara meio, não sei, né? Uma combinação entre uma espécie de uma pseudo-esquizofrenia com ao mesmo tempo uma imagem típica, né, desses executivos de empresa, assim, né? Não Cara, sei. se eu pudesse dar um diagnóstico pra ele, ele seria histriônico, Histriônico é uma ótima né? definição. Ótima Porque definição. a gente tá falando da questão de agradar, né? Porque o Michael, né, ao longo do documentário, ele vai querer agradar todo mundo. Então ele quer trazer a graça pra todo mundo por causa de uma carência gigante, né, histriônica dele. E ele acaba trazendo a desgraça. Então ele acaba caindo em racismo, em pedofilia, preconceitos sexuais, entre bilhões de outras coisas, até assédio, né? Assédio, entre bilhões de outras coisas. Então, assédio moral e sexual também, né? Nesse sentido. E, Eu ia usar a expressão, que tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, eu fui até olhar a tradução aqui, que é delusional. Eu gosto tanto dessa expressão, delusional. O que quer Porque, dizer essa expressão, Zé? então, assim, a gente pode traduzir como delirante, mas não é a mesma coisa, cara. Não é simplesmente delirante. Não sei se dá para falar em português delusional. É Delusional. Não se me vê delusional. uma coisa de desilusão, mas talvez por conta da sonoridade. Mas não é isso. É quando a pessoa ela vive numa realidade paralela. Mas você Bob, falou pseudo-esquizofrenia, né? Assim, eu acho que por aí, sabe? Se ela vive numa É porque realidade ele não é que é dela, esquizofrênico, assim. não é esquizofrênico Não no é? sentido literal, né? É É isso. isso. Né? É, ele é. tem um delírio, ele tem não é desilusão, né? Mas é realmente, né? Assim, ele é muito doido, cara. Ele tem umas verdades que você fala, cara, que isso, Quase, bicho? é quase borderline, assim. É, Quase. isso mesmo. É, quase limítrofe, né? Assim, que ele impõe ele vai tentando impor uma realidade que é fantasiosa, uma realidade imaginal, um concreto, né? Assim, ele vai tentando impor, né? E ele cria uma codependência com os funcionários, porque na hora que ele muda, né, de maníaco para depressivo, todo mundo, todos os funcionários ficam sentindo pena dele, É, né? E aí fazem alguma coisa para animar ele. Cara, isso é pesado, isso isso mesmo, eles caem no jogo, pesado. eles caem eles caem no gancho do complexo, né? Eles Assim, é caem isso mesmo. muito, muito mesmo. É. Mas eu Tipo, vou deixar vocês em paz. Coitadinho. Vou deixar vocês em paz. Só queria perguntar uma coisa. Vocês Fala. já divulgaram o seminário? Não, esqueceu. Não, foi mal. Olha, então como foi importante eu entrar. Divulga aí, vai, divulga aí. Então, gente, só essa aparição relâmpago aqui, Pop-up. só para lembrar Foi um pop-up de propaganda no meio. tipo isso, um pop-up aqui Eu de tentei te lembrar. imitar no começo, viu, Rafa, mas não consegui, não. Não deu, né? É difícil, né? Mas Fala aí, faz a então propaganda. lembrar a todos vocês que estão ou assistindo a gente no YouTube, ou escutando a gente aí nas plataformas, que no dia 25 de janeiro, ou 25 de Fevereiro. fevereiro, não estou querendo voltar no tempo. 25 de fevereiro, às 9 horas da manhã, é um domingo, é isso mesmo, não estranhem, é um domingo, a gente escolheu de propósito o domingo porque talvez ajude mais pessoas a participar desse seminário super especial que a gente preparou, que tem uma dose de autenticidade muito grande, assim, que a gente preparou, né? Talvez o conteúdo menos autêntico seja o meu, porque é uma parte mais de uma base teórica, do campo junguiano, e depois Léo e Zé vão ampliar aí a ideia de energia psíquica aplicada a movimentos da psique, aplicada a movimentos sociológicos, contemporâneos, né? Acho que vai ser muito rico e é algo que vocês não veem no curso de pós de graduação qual seja, é algo que mesmo nos congressos junguianos não está se falando isso, porque o congresso junguiano não entra nesse campo da contemporaneidade, numa análise mais social da coisa, psicossocial, né, uma coisa muito clínica, né, os congressos junguianos, então acho que quem vai participar disso vai se beneficiar demais. E é uma chance também de ter um contato mais próximo conosco, né? Que às vezes fica aqui só escutando e tal, e ali vai poder conversar, perguntar. Então venham, se inscrevam, né, nas nossas redes, aí nos nossos Instagrams, está publicado. Se tiver dúvida, manda inbox também que a gente vai conversando. Você vai fazer Beleza? PowerPoint? Cara, eu faço porque eu preciso, né?
Eu preciso. O joinha. Aparece o joinha agora no Zoom quando a gente faz assim, né? Aí, ó. Eu Você vai faço fazer. porque eu gosto, Ah, né? Que eu já tenho um material mais ou menos pronto, né? Da aula e tal. E aí eu vou dar só uma sintetizada para aquilo que a gente quer para o fim do nosso seminário, mas é isso. então vai ter figurinhas, gente. Olha que legal. Ah, e no meu, com certeza, né? Porque eu vou mostrar desenhos e Tá mandá-las. vendo? Não tem Mandá-las e tal. como, não tem Já, como não ter. já estou me sentindo obrigado a fazer o PowerPoint. Mas vai ter Beleza, sim, vai então, ter, porque eu gente. também quero trazer algumas imagens. Vou deixar vocês aí que eu vou dar uma saidinha em alguns minutos aqui. Boa praia, meu querido. Meu Beijo, senhor, Tchau, bom beijo na passeio obrigado. aí. família, beijo na Clau e no Léo. Valeu. Abraço, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Bom, voltando na história do Delusional, no fundo não é só ele, né? Claro que ele é o personagem que mais marca nesse sentido, mas todo mundo que tá em volta tem um pouco disso, né? Tô lembrando aqui, cara, depois tem uns webisodes, né? É assim que fala? O Tem, episódio? Não sei. é, tipo, Tem? tem alguns episódios no YouTube curtos, que complementam coisas, né? Você Eu não não sabia disso, sabia. não? Não, vou, Tipo, o clipe da música que as duas fazem lá, porra, como é o nome dos caras, do personagem? vou procurar depois. É, peraí, agora eu vou abrir aqui, do BJ Novak, eu lembrei o nome do ator, mas não lembrei o nome do personagem, que é o cara que faz o estagiário lá e tal, Ah, tá, o Ryan. o Ryan, né? Então, o Ryan tem a Erin, tem o Ryan e tem a Kelly, né? Assim, e eles fazem um clipe, e o clipe tá no YouTube, você acha o clipe no YouTube. Assim, Que é maneiro, não genial, sabia assim, não. tem dois clipes da, É o da, da da Ryan ou banda o que elas Andy? montam. É o Andy, Não, então. o Andy tá junto. Tá o O Andy Ryan, o tá. Andy Ah, e tá. as duas. Eles fazem a banda, a gente acompanha isso nos episódios, e os clipes estão no YouTube. Que doido. Tem dois clipes, O assim. Ryan, ele é um personagem interessante também, né? Porque ele chega todo inflado, porque ele tá fazendo administração, então ele se acha muito mais do que o Michael. Ele consegue um cargo maior que o Michael, né? E acaba querendo atualizar toda a empresa digitalmente, fazendo um site, só que o site ele é, se não me engano, hackeado por pornografia chinesa, pornografia indiana, uma coisa assim. E aí causa um rombo gigante na empresa e volta, né? E olha que É, interessante, ele volta, ele é demitido, na verdade, e o Michael contrata ele de novo, né? Assim, é. Ele é demitido pela matriz e o Michael contrata ele de volta, né? e por que que eu tô falando isso? Porque esse delusional, o homem médio, ele é delusional. A gente tem que entender que o homem da massa, o homem médio, ele vive um delírio coletivo. Um delírio coletivo que está pautado na performance, que está pautado na ascensão de carreira, na riqueza, no materialismo, tudo isso. E claro que talvez nós temos nosso próprio delírio, mas pelo menos é importante que nós fiquemos conscientes do delírio antes de comprá-lo e seguir esses trilhos delirantes ou desilusantes da vida, Ah, porque senão dá ruim mesmo, né? Assim. eu tenho o meu mantra das últimas semanas assim tem sido: eu não sou isso. Vamos ler ego, né? Então, eu Já- como ego, Você já olhou no espelho e falou, eu não sou isso. e é isso, eu também não sou. É, Assim, é isso. exatamente. Eu, né, eu não sou isso. Porque o problema todo não está em viver essas jornadas que são arquetípicas, né? Assim, o problema está na identificação. O problema está em o ego ficar identificado, seja com o que for, né? Assim, seja com o curador, seja com o sábio, seja com pai, seja com a mãe, seja com. O ego ele serve de ferramenta. A Rafa não está aqui para brigar com isso, mas o ego serve de ferramenta para os arquétipos se manifestarem. Esse é o inconsciente que se autorrealiza através, né,
do ego. E aí, a hora que o ego fica identificado, fudeu, seja com o que for. Então, eu Exatamente. não sou a tristeza, eu não sou a raiva, eu não sou a alegria. Enfim, eu não sou nada disso. E é por isso que eu posso viver cada uma dessas coisas com liberdade. Eu tenho brincado com a frase assim, das coisas que a gente vai aprendendo a fazer essas brincadeiras com. Não, essa não é do Valdemar, é minha, mas as coisas que a gente aprende com o Valdemar, né? Fazer essas brincadeiras. Como o ego não é nada, ele pode ser qualquer coisa, né? E ele pode estar em qualquer coisa, né? E qualquer coisa pode passar por ele, né? É, Assim, o problema é grudar. Ah, eu tava vendo, revendo, né? Depois de, sei lá, 4, 5 anos, aquele documentário A Questão do Coração, do Jung. sim, E, na verdade, não é do Jung, é um documentário que falam do Jung, pessoas que conviveram com ele, que é maravilhoso. Eu recomendo muito esse documentário, que eu acho muito legal. Eu é acho bem muito legal. mais legal uma pessoa falando da outra do que a pessoa falando dela mesma, né? Assim, a fofoca é uma coisa muito mais legal do que uma pessoa falando dela mesma. E aí e tem uma parte, né, que o. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Olha a merda. O que você tava Questão do falando mesmo? coração, Mas que eu antes. não sou isso, o ego não é nada, pode ser qualquer coisa. Ah, agora não. É, o Jung. Identificação. Lembrei. Que a Von Franz fala o seguinte: a transferência, ela é a emergência do arquétipo que acontece na, no processo analítico. Ela fala Uhum. isso no documentário. E ela falava assim, o Jung, ele comprava a transferência, porque ele queria manter essa personalidade arquetípica que vinha por meio do vínculo dentre as pessoas, entre as duas pessoas. E tem um caso lá que eu acho muito legal, eu tinha até esquecido, ou não passou batido, né, na época que eu vi, que assim, o Jung tinha uma cliente, uma paciente, que ela queria casar com ele. E ele falava assim, mas eu sou casado. Ela, não, mas não me importa, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E o Jung falou, então a gente casa. Isso é o Jung, tá, gente? Só pra avisar. Ele falou, então a gente casa. E a Von Franz, se eu não me engano, foi ela que fala isso, ela que relata isso. Ela fala assim: ele tinha tanta confiança no inconsciente que ele assumiu. Ele foi, comprou uma roupa maravilhosa, caríssima para casar com a mulher. E um dia antes do casamento, que já estava tudo pronto, ela teve um sonho e o inconsciente falou: você não pode casar com Jung. E aí ela liga pro Jung, ela manda uma carta falando: está tudo cancelado. Você não vai casar comigo. E logo depois disso, ela melhora. Porque ele quis manter essa transferência, ele quis manter essa personalidade, tendo consciência dessa transferência até certo ponto, evidentemente, né? É, E era a grande sacada dele, assim, né? Essa ideia de trabalhar na transferência, né? O que me faz pensar, né, assim, quais são as personalidades que surgem na relação que as pessoas do The Office têm? Eu vou deixar isso para os próximos episódios do The Office, porque eu não. A única que eu poderia dizer é que Dwight e Angela têm Eros, mas tem Ares também, né? sim. Votan tá ali, né? Vo- Então, tem um. Votan tá ali. O Dwight é muito Votan, né? Assim, É, é, ele até fala alemão, ele tem umas coisas é, é. bem nazi, E a assim. coisa do polícia do mundo, né? Assim, ele tem um negócio assim. Ele É tem. engraçado, porque ao mesmo tempo que ele passeia por essa característica pseudo, não sei se pseudo, mas assim, pseudo, vai. Pseudo quase nazista, assim, ele é americanão, né? Também. Norte-americanão. Estadunidense, né? Assim, é bem típico. É, Mas a diferença do capitalismo norte-americano pro nazismo é que o capitalismo norte-americano tem uma propaganda melhor, né? é, Falando que todo mundo é a livre. gente pode falar disso aí outra vez. Mas só para fechar essa história da identificação, né? Porque é isso mesmo, né, cara? Eu acho que assim, eu estava lendo agora, estava até procurando, estava lendo o Jung falar alguma coisa sobre isso, sobre o exagero do intelecto, né? Assim, o exagero da função pensamento, o exagero do intelecto. E eu estava até conversando no grupo de sonhos de manhã, hoje de manhã, sobre isso também, que
como existe uma super admiração, uma super idealização no mundo junguiano por essas pessoas que são intelectualizadas e que citam textos e que porra, que não sei o quê. Mas o próprio Jung vai dizer, cara, isso aí, ó, né? Quando você for se aproximar do sonho, se aproxima pela função sentimento. Ele fala isso, diz, assim, categoricamente. Se aproxima do sonho pela função sentimento. Para ver o que que você sente perante aquela imagem. Depois você vai para o intelecto. Assim, claro que isso pode variar tipologia para tipologia, né? Assim, de mapa tipológico, sei lá como é que a gente coloca essa porra, mas exatamente pela negação, né? Assim, então, e eu acho que o The Office faz isso. Ele Qual que é mexe o. com os sentimentos. Então, qual que é o tipo do Michael? Sentimento, né? Você acha? Eu não sei, cara. É difícil essa. Ah, eu Agora a acho gente que. precisava de mais uns 10 minutos, assim. Eu não sei, porque eu acho pode ser, assim, eu Ou é não um sei. sentimento sombrio, né? Também, porque é ali que a sombra sai, Então. né? Então, ele é o cara tomado por um sentimento sombrio para sempre, ou ele é sentimento. O que pode fazer sentido se ele for sentimento? Porque um pensamento sombrio se manifesta todo torto, né? Assim, com uma lógica completamente. Uhum. Aquela lógica do Michael, né? Assim, que a gente sabe qual é. Assim, isso pode ser um pensamento Eu sombrio, lembrei né? do episódio que é o dia que ele tem que assinar. O dia que ele tem que trabalhar mesmo. Que ele tem que assinar os relatórios finais, né? Assim, que é o único dia que ele É, trabalha. E aí ele procrastina até os últimos 30 minutos de trabalho, né? E a Pam fala: hoje é o dia que a gente fica até tarde, no final das contas. Que ele fica lá é, olhando os números e tal. E aí ele é chega, muito bom. a galera do financeiro chega e fala: olha, a gente tá com um superávit e tal, não sei o quê, bababá. Aí o Michael, né, achando que, ó, intelectual e tal, fala: olha, é o seguinte, se você tivesse que explicar isso para uma criança de 3 anos, como é que você explicaria? É, Né? E faz uma cara é, tipo: agora eu vou prestar atenção. é. Mas eu lembrei muito desse documentário também, que a Von Franz fala assim: o Jung brincava com pedrinhas. E não é quando ele era criança, era quando ele tinha 80 anos. Ele ia lá com uma papa perto do lago, ficava cutucando o solo, achava pedrinhas e ficava brincando. E se você for ver a imagem do Jung brincando com pedrinhas, você vê ele muito feliz, sabe? Até um dia chegou o vizinho e falou assim: Ô, pra Von Franz, né? Que ela dizia que ela ficava muito tempo com o Jung, às vezes até sem falar com ele, mas ficava do lado. Ela falava assim: Ou, esse cara aí é aquele homem mundialmente famoso? E aí a Von Franz responde: É, ele mesmo. E aí o cara cai na gargalhada falando: Mas se virem ele assim, não vão achar porra nenhuma, né? É meio que isso, né? É. Vamos nessa. Tem que Bora. atender. Se cuida aí, Zé. Um abração Valeu, pra você você. também. Tchau. Valeu, tchau, tchau.